Eu ouvi com muita atenção o conjunto das falas e cumprimento vocês sempre pensando muito as palavras que eu mais tenho ouvido nesse período do todo o ano de 2019, aliás, desde o processo eleitoral. A gente sempre ouvia a palavra medo, a palavra coragem, as palavras de me encolho ou ouso, resisto ou espero. E, na verdade, são esses encontros, Lúcia, que você, nesse momento, promove, nos agrega, aliás, é a sua característica, e que a gente pode olhar no olho, né, Paulo? No seu olho, no olho da Lúcia, no olho da Nísia, do Pedro, da Ana, né, da Sônia, de toda essa gente que a gente luta há tanto tempo, né, Gunnar? Que nos diz o seguinte: não tenha medo, porque não dá para ter medo com tanta gente junto, né? Porque é exatamente essa possibilidade de perceber que durante tantos anos, Saraiva, a gente esteve tão perto e a gente nunca atravessou, Noronha, a linha, essa linha da coerência, de estar sempre no mesmo campo, sempre do mesmo lado, atravessando tantas conjunturas diferenciadas, ou contra ou a favor, mas sempre do mesmo lado, sempre com a mesma coerência e defendendo os mesmos valores. Não dá para ter medo, Raimon, não dá para ter medo, Flávio, porque o que a conjuntura atual exige de nós é muita coragem. E é com essa coragem, com essa possibilidade da gente estar sempre junto, Valcler, é que a gente consegue ampliar tanto as nossas lutas e conseguir atingir tantos corações e tantas cabeças e tantas lutas do lado de fora. Quando a Lúcia abre esse encontro e diz assim, tudo que a gente conquistou não é abstrato, é verdade. Nossa Senhora, quanta coisa concreta tem na vida das pessoas que foi conquistado por tantas cabeças que formularam e que estão aqui dentro. Não são pessoas impalpáveis. As pessoas que estão aqui, e muitas outras que já se foram, e que não estão aqui neste momento, mas que ainda existem entre nós, formularam essa política pública e que salvaram milhões de vidas e que fizeram uma política pública acontecer nesse país e que ainda hoje é executada nesse país e que continua salvando milhões de vidas. E eu fico muito indignada quando a imprensa, a grande imprensa, diz assim, a oposição não faz nada, a oposição não consegue reagir. A oposição tem sim os partidos, mas tem muito mais do que os partidos. Eu estou dentro de um front de luta, que é o Parlamento Brasileiro, que é um espaço muito difícil de transitar, principalmente nos dias de hoje. Não só no Congresso Nacional, mas também na Assembleia, também na Câmara de Vereadores, e tem aqui 2 representações. É um front difícil, nós já enfrentamos, eu estou no Congresso desde 1991, estive na Assembleia Legislativa antes de ir para lá, e muitos presidentes nós já tivemos enquanto eu estou lá, e muitas conjunturas nós já tivemos. Vocês, que este momento talvez seja o momento mais difícil da gente transitar. Porque, apesar dos argumentos toscos, apesar da forma bruta, apesar da aparente burrice, talvez seja o momento que exija de nós a luta mais inteligente e sofisticada. Porque tem uma forma tosca e bruta, argumentos aparentemente rasteiros, mas tem base de massa, base de valores atrasados, uma ideologia de base absolutamente vinculada ao que há de mais contra a liberdade e de mais autoritário, e tem uma tecnologia de comunicação de base de dados que a gente nunca teve. Então, isso vai exigir de nós muita inteligência, muita sagacidade, muita vinculação com o povo. Muita vinculação com o povo. Nós temos muitos desafios institucionais, até porque eles apostam na ruptura institucional. Nós precisamos ter parâmetros institucionais, mas nós precisamos ter muita vinculação com a luta popular. As reações não têm sido só institucionais, não. Às vezes a gente esquece que uma poesia, uma música, uma ação de um texto,
uma ação de organizações que não são as tradicionais, as grandes manifestações que fizemos em 2019, tudo que a gente faz tem peso, tem repercussão. Isso vai gerando consciência, vai gerando organização. A gente não pode só imaginar as reações tradicionais que a gente sempre fez. Tem outras formas de reação e de resistência. Mas nós precisamos fazer muito mais para a gente atingir uma correlação de forças que pode dar no impeachment ou não. Mas nós precisamos adquirir uma correlação de forças que nos permita, inclusive, uma imensa ampliação que vai para além da esquerda também. Vai para além da esquerda, nem todo mundo compreende isso, mas nós precisamos ir além. A liberdade, a democracia não pode estar na boca apenas da esquerda. Nós precisamos ir além dela, para que a gente tenha segurança de isolar esses neofascistas e essa turma que quer, de fato, apostar numa ruptura institucional. A liberdade é fundamental para a gente fazer as demais lutas que a gente precisa fazer. Muito bem. É fundamental. Eu encontrei na saúde pública, de onde eu venho, a minha primeira batalha, eu encontrei na saúde pública a compreensão da impotência individual. A impotência individual como médica de fazer uma relação individual com o paciente e achar que ali eu resolvia todos os problemas. Foi na saúde pública que eu encontrei o PCdoB, foi na saúde pública que eu encontrei o Paulo Gadelha, que era o meu primeiro presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes. Foi na saúde que eu encontrei o meu professor Noronha, meu professor na UERJ. E foi ali que eu entendi que a saúde faz uma relação direta com a democracia, com a compreensão da desigualdade, com o racismo estrutural, com a economia, né, Sônia? Foi ali que eu entendi como a saúde é um polo de compreensão com o tecido social, que saúde tem cabeça, tem boca, tem corpo e tem inserção social. A 8ª conferência foi uma aula para mim, e, a partir dali, eu comecei a compreender tanta coisa, e foi ali que eu fui parar no parlamento por uma necessidade partidária, um partido que ficou 40 anos na clandestinidade, que precisou de mim para devolver a legenda para a Assembleia Legislativa, para esse mundo da legalidade que era necessário tanto para nós depois da ditadura. E eu acho que a saúde, a luta da saúde pode ser fundamental para essa compreensão. Esse 8º+8, Pigato, e o Conselho, de fato, cumpre um papel decisivo. Eu vi, foi uma conferência imensa, numa conjuntura tão difícil como essa, foi um evento espetacular, né, de mobilização de milhares de pessoas. Então, nós precisamos, de fato, insistir, porque a saúde continua sendo, em todas as pesquisas, a principal preocupação da sociedade brasileira. Então, essa é uma bandeira, essa é uma luta que mexe com o coração, com a cabeça das pessoas. E nós, de fato, precisamos insistir nessa organização. Precisamos insistir nessa luta e nessa batalha. Essa crise do Rio mostrou isso, gente. Virou a pesquisa que não é segurança, não é emprego, saúde, porque é a vida, né? Ela é estratégica. É a vida, é a defesa da vida, é aquela coisa, assim, ela não tem racionalidade, ela é a defesa primeira. Então, nós precisamos, de fato, organizar. O SEB sempre foi uma referência de formulação teórica, política, de luta. Lúcia é uma figura que realiza, que agrega, é muito importante a Lúcia nessa referência política. Você me representa, Lúcia. Então, assim, eu acho que a gente precisa, de fato, assim, turbinar essa luta política nossa da saúde. Essa emenda 95 é um crime planetário, esse teto constitucional, nós precisamos lutar para derrubar esse negócio. Né? Saraiva, ex-ministro, meu colega, Saraiva, você sabe o significado dessa emenda, desse teto constitucional? Isso não existe no planeta. Não tem isso, um congelamento constitucional de orçamento, gente. Isso não existe, isso é impossível. Isso foi feito no governo do Michel com aquele congresso, né? Aquele congresso que todo mundo viu o que foi a votação do impeachment da Dilma, todo mundo assistiu, né? Aquela sessão foi pedagógica, né? E ele só piora. O Ulisses, quando perguntava ao Ulisses, presidente, que congresso é esse? Ele dizia, espera a próxima. E é assim, só vai piorando, porque é assim, a legislação eleitoral, né, e a influência do poder econômico, que agora não pode mais ter financiamento privado, é uma conquista,
mas é a própria forma de informação, de conhecimento, a desinformação, a incapacidade crítica que ainda o povo brasileiro tem, né, nos rincões desse país, ainda permite um Congresso que ainda, aí no Rio de Janeiro, as milícias, as igrejas neopentecostais, né, que são formadas como projeto de poder, ainda vão fazer muito estrago nas eleições, né? E como disse aqui o Pigato, esse é um ano eleitoral. Nós precisamos intervir nesse processo de eleição das câmaras, dos prefeitos, porque a partir das cidades isso pode ter viradas qualificadas importantes. Então, assim, eu tenho sempre muita esperança. A Lúcia disse, isso que nós realizamos não é utópico. Mas, olha, eu falo da utopia sempre na perspectiva positiva, né? Ela que nos movimenta, nos atiça, nos inquieta, porque a gente sempre tem que buscar o chamado não lugar, não no sentido da inexistência, mas sempre buscar algo melhor que nós ainda vamos formular com a capacidade que nós temos de sempre renovar. E renovar não é negando as gerações anteriores ou as atuais, mas renovando no sentido das novas formulações que temos, sem negar algo que nós temos que demarcar, porque o que nós formulamos lá na 8ª conferência ainda é absolutamente atual. Saúde é direito e é dever do Estado. Porque a saúde sempre diz que Estado temos, que Estado queremos e que o Estado precisa bancar o dever de todos, que é um direito universal, que é a saúde para todos e para todas, que é a nova formulação que o pessoal está fazendo. Então, gente, não podemos esquecer essa marca de saúde e direito de todos e todas e um dever do Estado. Saúde, de fato, não é uma coisa do mercado e jamais será. Então, essa formulação precisa permanecer, nós precisamos garantir, mesmo que discutamos modelos de gestão, forma de fazer, é o Estado e é um direito. E nós precisamos nos comprometer sempre com isso, precisamos nos colocar à disposição, irmanados, no front dessa batalha, ganhar mais gente, ganhar os estudantes das universidades, de medicina, de enfermagem, de todas as profissões de saúde, mas ganhar essencialmente o povo, para que essa batalha ampla da liberdade, da democracia, da igualdade, da equidade, do direito, seja uma batalha desse povo, porque senão é uma batalha só de profissional de saúde. Então, gente, conte sempre com o PCdoB, com a gente, conosco aqui, com esses olhos, olho no olho, e com essa batalha que sempre vai ser nossa. Estamos aqui, Lúcia, você é a nossa comandanta. Vamos em frente, estamos juntos. Gente, um beijo para você.